Um menino simples, nascido na pequena cidade de Cavasso Nuovo, na província hoje atualmente Friuli, Venezia Giulia, antes Venenono. A sua cidade era inexpressiva dentro do território italiano em sua época. Hoje ainda permanece. Sua cidade natural possui menos de 1.600 habitantes. Com isso, para sua subsistência, a melhor alternativa que tinha o jovem garoto que tivera nascido naquele lugar era tomar rumos para encontrar no cenário estrangeiro uma oportunidade, e assim que fez o jovem Luís de Francescon. Luigi de Francescon, ou Louis Francescon, tem um nome originário da França, mas sua naturalidade é italiano. Este mesmo era filho de Pietro Francescon e também de Maria Lovisa, este moço que aos 15 anos de idade ingressou para a Hungria para conseguir a vida. É assim, o mesmo Francescon tinha 15 anos quando trabalhava de mosaicista, uma profissão muito comum na época que rendia muito bem um salário para o sustento. Ele ficou até os 20 anos na Hungria trabalhando, quando resolveu por iniciativa própria voltar ao seu país e então servir a mãe pátria por 3 longos anos no exército italiano. Logo, ingressou rumo à América, onde um sonho de liberdade e de conquista, no dia 3 de março de 1890, desembarca em Chicago, tendo ele sido recebido por seu irmão, que ali, com muito carinho, o instala e ele, com 24 anos, começa uma nova jornada de sua vida. Um pregador que se chamava Michele Nardi, um italiano que era ligado à Aliança Cristã e Missionária, uma instituição que fora fundada no Canadá pelo grande e conhecido irmão Simpson, agora fazia sucesso. No mesmo ano que chegara ele em Chicago, fora convencido pela poderosa pregação do Evangelho e aceitado a graça de Deus por meio da pregação de Michele. A sua conversão ela aconteceu de maneira drástica e em meados de 1891, este mesmo evangelista, aproximadamente, leva um ano até 1892, quando junto a um grupo de irmãos valdenses, aqueles que vieram da Itália, fundam a Igreja Presbiteriana Italiana dentro de Chicago. O mesmo Francescon é escolhido entre 3 pessoas para exercer o cargo como diácono e, os anos passando, 3 anos depois, em 1895, casa ele com Rosina Balzano e a este matrimônio constituem-se 6 filhos que são as bênçãos que o Senhor lhes presenteia. A escala ministerial de Francescon, ela vai subindo ao ponto que ele é elevado ao cargo de secretário da igreja e após ancião. Para quem não sabe, por se tratar de uma igreja presbiteriana, o cargo de ancião é o mesmo que o presbítero de uma igreja pentecostal, pois esta palavra ancião, ela traz em seu original o significado de presbítero no grego. Lembrando que esta igreja, ela tinha como pastor Filippo Grilli, que o designou para a função de ancião em 1901. Porém, uma experiência muito grande vinha fervorosamente trazendo a atenção de Francescon quando, em 1894, em Cincinnati, Ohio, menciona ele que enquanto de joelhos orava e fazia a leitura de Colossenses 2:12, uma passagem que enfaticamente designa o batismo por imersão, uma voz poderosa o falou 2 vezes: "Tu não obedeceste ao meu mandamento". Logo então, diz Francescon que ficou impactado ao dizer que jamais teria ele negado qualquer coisa. Então, marcado por aquela experiência, ele ficou longos anos esperando uma oportunidade para manifestar o que ele tivera sido cobrado. Mas, 9 anos depois, no dia 6 de setembro de 1903, quando assentava-se o pastor que tinha ido em uma viagem, Francescon, à frente daquela igreja, pregando um sermão, mencionou-los acerca do batismo por imersão. Os irmãos, de igual modo, aceitaram quando Giuseppe Beretta,
um metodista livre que acabara de vir para a igreja presbiteriana italiana, resolveu batizar os irmãos no batismo por imersão. 25 membros da igreja foram presenciar o batismo no dia 7 de setembro de 1903 e 18 deles se batizaram, inclusive Francescon. Ao retornar, o pastor da igreja, Francescon, antes da exposição do sermão, pediu oportunidade para ir à frente e, quando o pastor, olhando para ele, via que ele incitava os irmãos que, se tivesse alguma coisa, mensurassem naquele momento, e não tendo, ele desliga-se desta igreja e 18 irmãos vão com ele. A partir de então, em Chicago, Francescon começa o trabalho de uma igreja que se chamará Assembleia Cristã de Chicago. A experiência da Assembleia de Deus em Chicago, que é chamada Assembleia Cristã, foi impactante, mas em julho de 1907, a sua mulher recebe a promessa do Espírito Santo por meio de William Durham, um famoso pregador de Chicago que tivera instalado o pentecostalismo. É um batista entusiasmado que tinha gostado da mensagem pentecostal e a pregava. Dias posteriores, no dia 25 de agosto, o próprio Francescon também recebe a promessa do Espírito Santo e fala em línguas. Mas em janeiro de 1908, ele batiza aproximadamente 70 irmãos nas águas e a partir disso começa um novo processo, pois naquele dia ficou marcado em que pessoas que tinham doenças crônicas e doenças incuráveis começaram a receber instantaneamente seus milagres, e entre eles havia um batizado que se chamava Giacomo Lombardi, que seria um grande amigo de Francescon em suas viagens. No ano seguinte, 1909, no dia 4 de setembro, ele sai em direção a Buenos Aires e ali, desembarcando em janeiro de 1910, fundam a primeira denominação pentecostal da Argentina, uma Assembleia Cristã na Argentina. Partindo disso, no dia 8 de março de 1910, Francescon chega a São Paulo, aproximadamente ali no bairro do Brás, onde alguns irmãos o recebem, presbiterianos que escutam sua mensagem e ficam impactados com o tamanho da autoridade daquele homem. Mas no dia 18 de abril daquele ano, 1910, o destino separaria Giacomo e também separaria Francescon. A história dos dois agora não teriam mais um encontro, pelo contrário, teriam um desencontro. E nisso, Giacomo Lombardi volta para a Itália e Francescon se direciona a Santo Antônio da Platina, no Paraná, onde ali estabeleceria um trabalho maravilhoso. E durante a sua estada, 11 pessoas adeririam à fé cristã que ele pregava. Ao regresso a São Paulo, dia 20 de julho, ele chega e 20 pessoas estão na sua espera, entre eles presbiterianos, batistas e metodistas que adotaram a sua pregação porque gostavam. Francescon instituiu Philippe Pavan como ancião da congregação cristã no Brasil e retornou aos Estados Unidos. Entre estas datas, até o ano de 1948, Francescon veio 10 vezes ao Brasil visitar e ver a obra fantástica que aqui fora instaurado. Mas, em 1940, o movimento da congregação cristã no Brasil tinha aproximadamente 305 casas de oração e 10 anos posteriores já tinha quase triplicado este número, ela tinha 815. Então, em uma igreja em St. Louis, em Los Angeles e Filadélfia, Francescon instalou para o bom efeito, mas não tinha ele uma ideia de continuar uma igreja fixa, pelo contrário, desligou-se nos seus últimos dias da igreja americana e resolveu terminar a sua vida apenas servindo a boa vontade do Senhor Jesus. Este foi com certeza um grande homem de Deus, tanto para a América, para o mundo e para todos que tiveram a oportunidade de desfrutar de seu benefício. Um grande abraço a todos vocês. Este é o Sinal de Fogo. Deus continue engrandecendo em nome de Jesus.